Oi gente, eu sou Carol e esse é meu canal Quero Ser Parteira. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a amamentação. Eu percebo que existem muitas dúvidas que muitas mães possuem, coisas que são simples de compreender, que a ciência já descobriu, já explica, já afirma. Só basta a gente acreditar mais e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês os dois livros que eu utilizo para estudar sobre a amamentação. Então, um deles é esse aqui, que é o Manual Prático de Aleitamento Materno, que eu já mostrei em outros vídeos eu já mostrei esse livro. Ele é do Dr. Carlos Gonzalez, que é um dos profissionais pediatras em que eu confio no que se diz respeito a aleitamento materno principalmente. Ele também escreve muito sobre criação dos filhos e tudo mais, e ele segue uma linha de pensamento em que eu acredito. Eu não sou uma pesquisadora da área, então eu acredito que para que a gente discorde de algum pesquisador, a gente precisa pesquisar e provar o contrário no mínimo, né? Essas coisas de ciência não basta somente a gente dizer, mas eu acho que não é assim, pronto. Não, você tem que ter base em alguma coisa, algum estudo, porque a gente está falando de seres humanos, né, de pessoas. Então é preciso que se tenha estudado nessas pessoas e descoberto essas coisas. E aí existem muitas coisas que eu acredito e que eu falo para as mulheres, só que depende delas também acreditarem nisso. Uma das coisas que esse livro aqui fala é em relação à alimentação da mãe. Tem um capítulo aqui sobre a alimentação da mãe e, em resumo, no final do livro, que tem a parte de alimentos recomendados, alimentos proibidos. Então ele fala aqui, por exemplo, a lista de alimentos proibidos durante a amamentação, porque se supõe que dão um sabor ruim ao leite ou de alguma outra maneira prejudicam o bebê, é ainda maior, porque antes ele falou dos alimentos recomendados. E aí ele fala no final que essas restrições não estão justificadas. Só uma mínima parte de qualquer substância que a mãe ingerir chega ao bebê. E se um alimento fosse tóxico para o bebê, também seria para a mãe e para o pai. Então, se um alimento está no mercado e cumpre com a legislação em vigor, a mãe lactante pode consumi-lo sem medo. Em tese, ele fala isso. Isso é uma das coisas que as mães têm muito medo. Então, elas chegam no pós-parto, estão cansadas, às vezes querem comer uma coisa que elas gostam. A gente sabe que a alimentação também proporciona, né, um prazer, um relaxamento, e às vezes rodeado de mitos e de coisas. Então, assim, o mais indicado mesmo é procurar um profissional nutricionista que você confie, e aí você ter esse acompanhamento desde a gravidez. É claro que independente da fase da vida que a gente está grávida, está no pós-parto, a gente precisa ter uma alimentação balanceada, com frutas, verduras, aquelas coisas todas que a gente já ouve. É lógico que uma alimentação saudável, com alimentos naturais, sempre vai ser a melhor para qualquer ser humano em qualquer fase da vida, exceto até os 6 meses, que ele só precisa do leite materno, né? Que não deixa de ser um alimento totalmente natural. Mas assim, existem muitas coisas que as mães acham que pode ter algum problema, que foram coisas passadas, inclusive por profissionais. Só que eu acredito no seguinte: eu acho sim que a mãe pode ter uma alimentação normal, né, no pós-parto, de preferência sim saudável. Né? A gente sabe que tudo que a mãe vai consumir vai passar para o bebê, mas é lógico que fazer mal vai fazer mal do mesmo jeito que vai fazer mal para a mãe. Aquele alimento vai fazer mal para o bebê. E aí existem muitos mitos, né? E aí eu digo, olha, segundo esse livro, que é um profissional que eu recomendo, né? Ele é doutor em pediatria, ele é autor de vários livros sobre educação, alimentação, saúde. Então, assim, é um profissional que realmente estuda sobre isso, e ele fala aqui claramente que a mãe pode comer qualquer tipo de alimento. Então,
Na conclusão, para a gente fechar essa parte em relação aos alimentos que a mãe pode consumir, ele fala: a mãe lactante pode ter uma dieta livre, comendo o que quiser, na quantidade que quiser e bebendo sempre que tiver sede. Não é conveniente oferecer conselhos específicos detalhados sobre a alimentação às mães que amamentam, quando tais conselhos são corretos. Por exemplo, consumir frutas, verduras, não abusar das gorduras saturadas, são igualmente corretos para toda a população, que foi o que eu falei. Seria uma discriminação não oferecer os mesmos conselhos à mãe que dá mamadeira, ou à mulher sem filhos, ou ao homem. Quando os conselhos carecem de fundamento, tomar no mínimo tantos litros de água por dia, ou leite, né? Que tem gente que acredita que leite aumenta a produção de leite. Consumir tantas gramas de proteína, eliminar a alcachofra, conserva, produtos com colorantes causam incômodos desnecessários às mães que os seguem e sentimento de culpa às que não os seguem. Algumas mães poderiam chegar a desmamar seus filhos acreditando que seu leite não será bom porque sua dieta não é saudável e equilibrada. Então veja só como é perigoso você estar no pós-parto de uma mulher que já está ali fragilizada, muitas vezes se sentindo culpada, achando que não vai dar conta disso, daquilo, e aí ela quer comer uma coisa ou ela não quer comer uma coisa que determinaram para ela comer. Ela vai se sentir mais culpada desnecessariamente, certo? E o melhor é que todas as pessoas tenham acompanhamento nutricional. Procure um nutricionista especializado que você confie para que você siga tudo à risca. E caso você não tenha condições ou acesso a tudo isso, tenha sua alimentação normal, como qualquer pessoa em qualquer fase da vida deveria ter, uma alimentação saudável. E aí no final ele fala, com exceção de casos extremos, por exemplo, mãe que sofre de carência de um determinado nutriente. Aí sim a dieta da mãe influi muito pouco na composição do leite. Uma dieta saudável e equilibrada é um direito da mãe para proteger sua própria saúde e não uma obrigação para proteger a saúde de seu filho. Olhem só como isso é interessante. Então, esse vídeo a princípio seria sobre a amamentação e tal, mas ele vai ser sobre a alimentação da mãe, porque eu achei que ficou um tempo bom, né? Temos 7 minutos e meio de vídeo e é um assunto interessante. Então, eu recomendo muito esse livro, tá? No próximo vídeo sobre a amamentação, eu vou gravar outro vídeo, eu vou mostrar outro livro e também outras coisas que eu acho que são simples e que as mulheres precisam saber, elas precisam ter acesso a isso, principalmente para ter um pós-parto em paz, sabe? Ficar em paz consigo mesmo. Então é isso, gente, vamos chegando ao fim. Ó, cito beijos pra vocês e até a próxima!